tipo de coisa que quem acompanha o Plantão Brasil já esperava. O Arthur Lira tá revoltado com o Bolsonaro. Eu falei aqui essa semana que ele não fala com o Bolsonaro já fazia uma semana. Então já faz mais de 10 dias que eles não se falam. O Arthur Lira não atende ligações do Bolsonaro e ele não conversa mais com o Bolsonaro. Nesses 10 dias, o que fez o Arthur Lira? Passou a retalhar o Bolsonaro. Primeiro, o Arthur Lira, na segunda-feira, disse que o Bolsonaro vai pagar se ele não provar a afirmação que ele fez associando a vacina à AIDS. Foi a primeira vez que o Arthur Lira ele ameaçou diretamente o Bolsonaro publicamente. Falou, o Bolsonaro vai pagar se ele não provar isso. Estranho. Todo mundo falou, o Arthur Lira ameaçando o Bolsonaro. Pois bem, agora o Arthur Lira retalha o Bolsonaro de novo. Ele decidiu, essa semana, a Câmara dos Deputados decidiu, ele é o presidente, que ninguém pode entrar na Câmara dos Deputados se não estiver vacinado. Ok. Aí ficou aquela discussão, mas e o Bolsonaro? Ele é o presidente da República. Você vai proibir o presidente da República de entrar na Câmara dos Deputados? O Arthur Lira hoje confirmou, sim, vou proibir. Se o Bolsonaro não se vacinar, ele não entra mais na Câmara dos Deputados. Ó a retaliação. O Arthur Lira está revoltado com o Bolsonaro. Você fala, mas Thiago, que adianta retalhar e não pautar o impeachment? Veja bem, o impeachment não é questão do Lira. O impeachment é questão de uma ligaçãozinha do André Esteves, né? Dos chefes do Arthur Lira. Inclusive, eu acho que a população não devia mais pedir impeachment para o Arthur Lira. Ficou claríssimo depois do áudio do André Esteves que a gente tem que pedir para os chefes do Arthur Lira, que são os banqueiros do Brasil. São eles quem estão segurando o Bolsonaro no poder. Mas o Lira, o que ele puder fazer para ferrar o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro não se retratar do que ele fez com ele, o Lira vai começar a fazer, porque tá por aqui, foi a gota d'água, sabe? Você tem um copo muito cheio, você põe um pouquinho mais de água, transborda. Pois bem, transbordou a insatisfação dele com o Bolsonaro. Eu vou explicar o que é, você pode até falar, mas Thiago, ele continua roubando muito. Só que ele rouba muito porque ele impôs isso ao Bolsonaro, não porque o Bolsonaro é amigo dele. Eu vou explicar isso, o que o Bolsonaro fez, o que o Lira planeja fazer contra ele, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil, aproveita, também curte o vídeo. Se você já é inscrito, curte o vídeo agora, porque aqui a oposição é feita todos os dias. Eu quero mostrar um negócio. Aqui tá o nosso carro de som, rodou ontem em Curicica. Curicica é onde tem... É um lugar onde tem a milícia dos Brasão. Brasão é um aliado do Bolsonaro que foi acusado de ser o mandante da morte da Marielle. Depois falaram que não, ficou um sim, não. Até hoje não se sabe que é o mandante, mas lá na terra onde tem a milícia dos Brasão, estava rodando ontem nosso carro de som, ficou lá 2 horas denunciando os crimes do Bolsonaro em Curicica. No final do vídeo eu vou mostrar um trecho, então inscreva-se no canal. Quanto mais inscritos, mais ações como essa a gente consegue fazer. A gente está rodando em 10 cidades todas as semanas. Se tiver o dobro de inscritos, a gente roda em 20. Se tiver 10 vezes mais inscritos, a gente roda em 100 cidades por semana denunciando o Bolsonaro. Ó, que coisa maravilhosa. É só inscrever. Agora, vamos falar sobre o Arthur Lira e o Jair Bolsonaro. O que aconteceu? PEC 5. A PEC 5 era aquela PEC que ia mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. E essa PEC ia fazer o quê? Hoje a composição do Ministério Público é o seguinte: todo mundo é indicado pelo próprio Ministério Público, exceto o Procurador-Geral da República, que é membro do CNMP, e tem 2 indicados pela OAB. Mas o resto é tudo indicado pelo Ministério Público e eles também influenciam nas escolhas da OAB e nas outras. Então o que acontece ativamente hoje, efetivamente hoje? Nenhum membro do Ministério Público é punido por porcaria nenhuma. Nós temos um procurador aí chamado Deltan Dallagnol que tentou roubar 2,5 bilhões da Petrobras. Isso foi denunciado ao vivo em rede nacional no STF. O Gilmar Mendes denunciou isso para todo mundo, numa votação em que ele falava sobre o fundo da Lava Jato de 2,5 bilhões que seria administrado pelo Deltan. O STF por 11-0 barrou isso. Aí o que acontece? O Deltan jamais foi punido, jamais. O Deltan ele ia ser punido por outra coisa, adiaram o julgamento dele 43 vezes. Então, a nova composição do Conselho Nacional do Ministério Público teria 4 membros escolhidos pelo Congresso Federal e 2 que são ministros do STF e 2 do STJ, ou seja, a composição ia mudar de maneira que aí sim procuradores poderiam ser punidos. Se fizer alguma coisa errada que não está no Código de Ética do Ministério Público, serão banidos. O Ministério Público hoje não tem Código de Ética, viu? A PEC 5 é obrigar o Ministério Público a fazer um Código de Ética em 4 meses. Pois bem, o Arthur Lira contava com o bolsonarismo para essa votação e contava que o bolsonarismo ia votar em peso. O que o Arthur Lira pensou? Olha, a esquerda foi perseguida pela Lava Jato, a esquerda está vendo que os procuradores da Lava Jato não foram punidos, não tem nem o que negociar com a esquerda sobre isso, a esquerda vai votar em peso a favor. O bolsonarismo está aqui comigo, então o bolsonarismo vai votar em peso a favor. Só que o que aconteceu?
O Arthur Lira pensou e não aconteceu. O bolsonarismo não votou em peso a favor. Alguns bolsonaristas, os que estão mais com o Bolsonaro, votaram a favor, outros não. E teve traição no próprio partido do Arthur Lira, que é o Partido Progressista. E o PL, que é outro partido que convidou o Bolsonaro para ser presidente, 60% do partido traiu o Arthur Lira. O Arthur Lira falou, peraí, não, assim não. Ele naquele dia, saiu muita notícia de que se ouvia os gritos. É engraçado, isso não acontecia nos governos anteriores. De sair tanta notícia de gente escutando gritos do corredor. Você ouviu gritos do corredor do gabinete do Arthur Lira, do tanto que ele estava irritado quando ele perdeu a votação, que ele tinha 100% de certeza que ia ganhar. Aí, o que ele fez? Ele começou a retalhar o Bolsonaro. O Bolsonaro tentou ligar para ele e não atendeu. No dia seguinte, o Bolsonaro tentou falar com ele por terceiros, ele não respondeu. Aí ficou claro, o Arthur Lira não fala mais com o Bolsonaro. Na segunda-feira, agora, a votação da PEC foi na terça-feira da semana passada, então passou 6 dias depois da votação da PEC, agora segunda-feira dessa semana, o Arthur Lira ameaçou o Bolsonaro de impeachment publicamente, falou, ele vai pagar como? Como você acha que ele vai pagar? Com impeachment. Aí ficou estranho. Depois vazou o áudio do André Esteves na terça-feira, ficou claríssimo que o impeachment não é pautado, não porque o Arthur Lira adora o Bolsonaro, não é pautado porque o André Esteves, os banqueiros-chefes do Arthur Lira não mandam. E muita gente está falando, mas Thiago, o Arthur Lira nunca roubou tanto. Realmente, o Arthur Lira, como presidente da Câmara, ele tem acesso a roubar muito mais do que ele jamais tenha roubado na vida dele, ele, muita gente do Centrão e do partido dele, Partido Progressista. Só que tem uma coisa, eles fizeram isso porque eles enquadraram o Bolsonaro. E do mesmo jeito que eles enquadraram o Bolsonaro, eles enquadram qualquer um que esteja ali que não saiba negociar. Por exemplo, sai o Bolsonaro, entra o Mourão, eles enquadram o Mourão e continuam roubando. E o Mourão é tão corrupto quanto o Bolsonaro, você acha que não? Ou mais, porque o Mourão é um pouquinho mais inteligente, ele vai saber roubar melhor, mais que o Bolsonaro. Então, para ele tanto faz. O caso é que não cai uma ligação do André Esteves, não cai o pix do André Esteves falando, pode pautar aí, que com o Bolsonaro não dá mais. Não, ele pautava impeachment no dia seguinte, no mesmo dia. André Esteves liga para Arthur Lira às 9 da noite e às 9h10 ele pauta o impeachment. É isso. Essa é a situação do Brasil hoje. E aí, o que fez o Arthur Lira? A fala do Bolsonaro foi contra as vacinas. Veja bem, uma fala burra. Eu mostrei aqui um youtuber bolsonarista detonando o Bolsonaro. Quem assiste o Plantão Brasil viu. Um youtuber que mora na Austrália detonando o Bolsonaro, falando, Bolsonaro, que coisa mais burra. O próprio bolsonarista, tive que concordar com ele. Ele falou, 59% da população vacinada com 2 doses, 75% da população vacinada, 90% da população diz que vai tomar vacina. Aí você fala contra a vacina pra quê? Uma coisa era você atacar a vacina quando ninguém estava vacinado. Outra coisa é você atacar, a CPI da Covid já acabou, você continua atacando a vacina, você só apanha por isso. Você ganhou o quê com isso, Bolsonaro? Nada. O que ele ganhou? Ganhou agora uma ameaça do Arthur Lira, e aí Arthur Lira fez o quê? O Arthur Lira criou a regra de que apenas pessoas vacinadas podem entrar na Câmara dos Deputados. As únicas exceções, e isso está em discussão, hein? São deputados, porque deputado não pode ser impedido de entrar na Câmara, mas está em discussão. A Arthur Lira quer impedir os bolsonaristas de entrarem na Câmara, até porque muitos deles votaram contra a PEC 5. A Arthur Lira está por aqui, ele falou que quem votou contra não vai receber verba nenhuma. E ele vai esperar algumas semanas para recolocar em votação quando ele tiver certeza de que vai ganhar. Teve muita traição até na esquerda, o PSOL traiu, o Freixo também é outro que tentou falar com o Arthur Lira essa semana, o Arthur Lira não respondeu e saiu até na mídia que o Arthur Lira não fala mais com o Freixo, já era, não fale mais comigo, porque você traiu, você votou contra a PEC, você votou junto com o Moro e com o Dallagnol. E para a classe política, eu já venho falando isso aqui no canal há mais de um ano, eu lembro que o Lula estava preso ainda, ou seja, bem mais de um ano, quase 2 anos, e eu já falava, olha, a classe política, eles vão, até 2022, eles vão aprovar diversas leis que acabem com essa perseguição que o Ministério Público fez e que o juiz Sérgio Moro fez, para que isso não aconteça nunca mais. Inclusive o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o Ricardo Barros, eu até mostrei vídeo aqui dele falando, antes dele ficar famoso por ser um baita de um corrupto na CPI, a gente já sabia que ele era corrupto, mas ele falava, olha, o problema não é investigar, o problema é investigar, perseguir, e aí em véspera de eleição faz operação de busca e apreensão na casa de fulano, de cicrano, aí na véspera de eleição solta pedaço de uma delação que não tem prova, aí na véspera de eleição, o problema é isso, o problema é o Poder Judiciário, o Ministério Público e juízes usarem do seu poder para manipular resultados de eleições. Isso é inadmissível e isso não pode acontecer nunca mais. O Centrão entrou nessa legislatura, ou seja, entre 2019 e 2022, com essa mentalidade. A gente vai barrar que isso aconteça. Não é barrar toda e qualquer investigação, não. Esse tipo de perseguição, isso não pode acontecer.
Agora um procurador, ele tem porque é isso que o Brasil hoje, ninguém foi punido, então pode acontecer novamente. Um procurador tem o poder de manipular a eleição. Se um procurador quiser fazer uma operação de busca e apreensão na casa do Haddad em 2022, 2 dias antes da eleição, ele faz. E aí? E aí acontece o quê? Faz busca e apreensão. Aí o candidato que cai em primeiro na pesquisa cai. E se ele quiser fazer vamos supor, a Manu Dávila tá lá vai concorrer ao governo, não sei se vai, mas vamos supor que vá. Aí, uma semana antes da eleição, veio uma delação sem provas contra ela, sem provas, eu duvido que tenha cometido algum crime. O que acontece? Ela cai nas pesquisas, é usado pelos adversários. É isso que o próprio Centrão falou, não pode acontecer nunca mais. Esse pessoal tem que ter medo de fazer isso, que eles têm que saber, se eu fizer isso, fez, mas vai perder o cargo. E não vai perder o cargo tendo salário integral, não, vai perder o cargo e vai ficar sem cargo e você vai ser demitido e preso depois. É isso. E os bolsonaristas traíram. E o Arthur Lira, ele culpa o Bolsonaro porque o Bolsonaro não articulou por isso. O Bolsonaro, ele articula por algumas coisas quando ele quer. O Bolsonaro é péssimo articulador, mas ele manda os ministros dele articularem. O Bolsonaro não mandou o Ciro Nogueira. Teve um racha no próprio Partido Progressista. Foi quando o Arthur Lira falou, se o Bolsonaro tentar se filiar agora, eu sou contra. Porque teve traição no partido e os 20 deputados do Partido Progressista traíram. 20, faltaram 11 votos para aprovar. Se 20 traíram, o Arthur Lira sabe, se não tivesse traição no meu próprio partido, eu teria aprovado. Aí, o que aconteceu? Ele falou, essas traições ocorreram porque o governo Bolsonaro não mandou ministros articularem com esses deputados. Falou, tem a votação tal, você vai votar mesmo a favor? Você vai realmente votar a favor? Eu preciso que você vote a favor. Senão esquece emenda no ano que vem. Esquece emenda em ano eleitoral. O deputado, obviamente, se ele está em dúvida se vai votar a favor ou contra, ele tende a votar a favor. Muito deputado não foi nem votar. Imagina se faltar 11 votos para aprovar uma coisa que era de vida ou morte por Arthur Lira, que ele foi eleito com essa promessa de passar essas leis, esse tipo de mudança que acabam com o lavajatismo, e ele não conseguiu. Pegou muito mal para Arthur Lira, mas muito, muito mal. Fizeram chacota dele, os inimigos dele no Centrão, o Centrão é muito grande, os inimigos dele são a turma do Rodrigo Maia e do PSDB. Os inimigos dele fizeram chacota pública do Arthur Lira, pegou mal. Agora ele vai retalhar o Bolsonaro em tudo que ele puder. Agora o Bolsonaro não entra mais na Câmara dos Deputados, ou seja, o presidente da República, que é o presidente que diz que não vai se vacinar e que continua falando mal das vacinas quando a maioria da população já está vacinada, ou seja, uma coisa burra você falar mal da vacina agora, ele não pode entrar na Câmara dos Deputados. Só para você ter ideia, se um dia ele pautar o impeachment do Bolsonaro, o Bolsonaro não pode nem se defender pessoalmente. Esse é o nível que está acontecendo. Vou mostrar aqui o nosso carro de som em Curicica, lá no Rio de Janeiro, a área lá de uma das milícias de um dos possíveis mandantes do assassinato da Marielle, O povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. O Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui um trecho. Lá em Curicica, eu vou mostrando mais trechos aqui. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as minhas outras redes sociais. Também deixa o link do nosso canal no Telegram. Entre no nosso canal no Telegram. Eu tenho mais de 700 pessoas lá. Tem muita coisa que eu publico lá que eu não posto aqui no canal. Eu vou começar a mandar lá áudios, vídeos que só vão pro canal do Telegram. Então, inscreva-se. Entre lá, é só entrar no canal. É isso. Falou.